Bom, boa noite a todos. Vamos também iniciando hoje, né, pessoal? Muito felizes, depois de formar 33 novos passistas agora na casa, né, semana passada. Vamos iniciando o curso da sequência, né, da formação de médiuns aqui na casa, que é o curso de orientação mediúnica. E esse curso, ele tem o objetivo de sedimentar os conhecimentos adquiridos com o estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e do curso de passe. Então, a gente vai ver na prática, na teoria de alguns trabalhos que acontecem na Casa Espírita, de algumas atividades mediúnicas que acontecem na Casa Espírita, e ver como a Casa Espírita Francisco de Assis trabalha com essas atividades, né? Como que ela se organiza, como que ela trabalha. Nós vamos poder também estagiar, né? Então aqueles interessados vão poder estagiar nos trabalhos. A gente vai levar vocês para um trabalho de segunda-feira, que é um trabalho mediúnico, para o trabalho de quarta-feira da psicografia, aos sábados no trabalho de cura a gente pode colocar 1, 2 pessoas em cada sala. A gente vai se organizar em relação a isso e vai proporcionando a vocês esse conhecimento de como a casa, né, administra e trabalha com as atividades mediúnicas possíveis numa casa espírita. Tá bom? Vamos lá então? Olha aí, curso doutrinário, orientação mediúnica. A gente colocou, né, esses 2 médiuns aí que são, né, exemplos, né, de médiuns mesmo, né, de prática mediúnica saudável, proativa, né, voltada para a caridade, obras fantásticas, né, espíritos que reencarnaram certamente com essas missões que eles desenvolveram e desenvolveram muito bem, né, são ícones aí da doutrina espírita. Vamos lá. Então, olha, esse livro é o livro que a gente adota aqui na casa como livro de referência para a atividade mediúnica da psicofonia, do atendimento mediúnico, trabalho de desobsessão, muita gente chama, né, do atendimento aos irmãozinhos necessitados através da psicofonia. Então, Franciscano Xavier, através do Valdo Vieira, Desobsessão pelo Espírito de André Luiz. Tá bem? Então, esse é o nosso livro de referência. A gente foi adotar esse livro depois de vários anos já realizando o trabalho. Para nossa boa surpresa, quando a gente leu o livro e comparou com o que a gente fazia, praticamente não teve que mexer em nada, ou nem pensamos em mexer em nada, porque a coincidência é quase de 100%. Algum tipo de detalhezinho que a gente vai ver, que a gente não trabalha de acordo com o livro. Então, foi um livro que a gente adotou, a gente estuda ele. A gente vai ver que no trabalho de desobsessão aqui da casa, a gente sempre faz um estudo de um livro doutrinário na preparação e uma leitura do Evangelho aqui já no salão. E esse é um dos livros que a gente sempre está estudando periodicamente na preparação para o início da atividade mediúnica, porque é o livro de referência, né? Objetivos do nosso curso: apresentar e ampliar os conhecimentos sobre os trabalhos mediúnicos na casa espírita. Apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. Então, esses são os nossos principais objetivos, né? A gente fala, né, esse livro vai, nós falamos bastante isso durante os cursos aqui na casa, mas esse livro vai, vamos dizer assim, sedimentar bastante essa questão do trabalho com a mediunidade, né? Para que o trabalho com a mediunidade ele seja seguro e proveitoso para aqueles médios, para os médiuns, para os trabalhadores de maneira geral, ele tem o quê? Que ser baseado em estudo, né? Então, 3 anos de estudo, mais o curso de passe, para a pessoa começar a trabalhar com a mediunidade. Podem ter certeza que não é muito. Eu diria que é o mínimo de estudo sistemático, vamos dizer assim, né? Porque o estudo sistemático ele é diferente de um estudo que você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, assiste palestra, lê livro. Isso não é estudo sistematizado, né?
Estudo sistematizado é aquele que tem continuidade e complementariedade, não é? Então, por exemplo, para entender a mediunidade, a obra espírita apresenta, a obra de Kardec apresenta 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, se eu quero trabalhar com a mediunidade, que livro que eu tenho que estudar? É uma pergunta, né? Se eu quero ser médico, eu vou estudar qual tipo de livro, né? Se eu quero ser engenheiro, que tipo de livro eu vou estudar? Eu quero exercer a mediunidade, trabalhar com ela, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Eu estudando, entendendo esses livros e tendo a oportunidade de enxergar isso, e aí a gente faz isso na casa espírita, não é? Porque aqui a gente no convívio, vocês estão aqui há 2, 3 anos, né? Então vocês estão vendo, vocês estão escutando falar, vocês têm notícias, vocês vão agora fazer um estágio, vão começar a dar passo, vão começar a sentir energia circulando pelo corpo, saindo do corpo, presença espiritual. Por quê? Vocês estão com o conhecimento. Ninguém vai se assustar, ninguém vai ficar com medo, porque a gente está há 3 anos falando disso aqui. Não vai ser novidade o que vocês vão ver. Novidade no sentido, às vezes, de uma particularidade de um trabalho, de outro, né? Uma coisa nova. Óbvio, quem nunca participou de um trabalho vai ser novo, mas a teoria vocês têm. Vocês esperam que aquilo aconteça, né? E vai acontecer. Então, não é com susto, com surpresa que vocês vão estar, vocês vão estar serenos, tranquilos. Vocês só vão falar, nossa, foi falado na aula, né? E olha aí, né? Está acontecendo. É isso que a gente espera do trabalhador. Então, quando o trabalhador está nesse ponto, a mediunidade aflora de maneira tranquila, serena, sem sobressalto, sem a pessoa ficar esgotada, sai daqui cansado, sai daqui não sei o quê, e fica em casa perturbado. Não, não vai acontecer nada disso. Nós aqui, raramente nessa casa, nós temos um problema dessa natureza com algum médium aqui. Quem já está trabalhando na mediunidade aqui, quantas vezes vocês ouviram falar isso aí? Tem. O trabalho começa, acaba harmônico, sem problema, tá? Porque os médiuns se preparam para essa atividade. É o mesmo livro, uma outra capa. Aula 1, Médiuns e Mediunidade. Então, do livro, do curso. Esse curso não tem livro, né? Esse curso é um curso criado aqui na casa, né? Então, não existe um livro, existe o livro de referência para o trabalho de desobsessão, tá? Mas não, o trabalho de desobsessão ele é específico, é um tipo de trabalho que nós vamos ver. Não existe um livro chamado Orientação Mediúnica, né? Lista de presença, importante o preenchimento, né? Sempre, para que a gente acompanhe o caminhar de cada um aqui na casa. Olha lá, ó, de Ivone Pereira aos médiuns com carinho. Em qualquer trabalho, boa vontade sem conhecimento é como uma chama desprotegida que qualquer golpe de vento pode apagar. Bacana, né? Qualquer trabalho sem conhecimento é um risco, é um contrato de risco que a gente assina, não é? Qual tipo de trabalho sem conhecimento que a gente pode executar? Não é? A não ser talvez algum muito básico, muito elementar. Mesmo assim, nós vamos ter que aprender alguma coisa, né? Mas qualquer trabalho com um pouquinho mais, vamos dizer, de conteúdo, né? Com um pouquinho mais de conhecimento técnico, científico, sem o estudo adequado, sem a preparação adequada, nós não seremos bons trabalhadores naquela atividade. Então, a gente tem que falar isso aqui e não entendam nunca, porque de fato, assim, do fundo do coração, quando a gente fala isso, de forma nenhuma a gente quer, assim, porque existe a realidade nossa, né, a realidade da doutrina espírita, é a de que existem inúmeras casas espíritas, aqui em Araraquara, em outros lugares, que fazem a prática mediúnica, que realizam a prática mediúnica sem o devido estudo, sem que os médiuns estejam preparados para aquela atividade, porque não estudaram a doutrina espírita adequadamente. E isso é um perigo, e é onde a gente vê problema. Então, às vezes, a casa se ressente, os grupos, eles definham, eles entram em colapso, eles
discutem uns com os outros, se desentendem com a direção da casa, enfim, problemas, casas se dissolvem às vezes, ou passam por crises muito grandes, porque a maneira de pensar não é uniforme. E a maneira de pensar numa casa espírita, ela tem que ser uniforme, porque ela tem que se basear o quê? Na doutrina espírita, né? Com um entendimento muito homogêneo de todos os trabalhadores. Então, quando não há esse tipo de homogeneidade no pensar, normalmente é sinônimo de problema ao longo do caminho. Vamos lá, mediunidade. É inerente ao espírito, encarnado ou desencarnado, que dela se utiliza para o ministério de intercâmbio entre diferentes esferas de evolução. Por que a mediunidade é inerente ao espírito? A mediunidade é uma característica do corpo físico, não é isso que a gente aprendeu? Mediunidade tem a glândula pineal ali, que ela é toda modificada, preparada para que esse intercâmbio aconteça, para que a pessoa consiga usar, basicamente, né, os órgãos do sentido do perispírito, mesmo estando em vigília. Médium é mais ou menos isso, tá? A mediunidade, vamos dizer assim, falando de maneira bem genérica, né? O médium que vê, que ouve e tal. Por que é inerente ao espírito? Porque o uso dela é em cima do quê? Do livre-arbítrio de cada um de nós, o uso. Então, ela pode fazer bem, pode fazer mal, assim como a força física, assim como o tamanho, assim como a inteligência, não é? Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, ela é uma propriedade do corpo físico, mas que vai ser usada, quer dizer, a maneira de ser usada depende do quê? Do livre-arbítrio daquele que é médium, certo? A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. O Emmanuel, ó. Então, por que eu escolhi ser médium? Essa é outra verdade que a espiritualidade nos deixa clara. Ninguém nasce médium equivocadamente. A pessoa escolheu, pediu, raras vezes vai ser um processo compulsório, quer dizer, vão colocar a pessoa como médium. Por quê? Se a pessoa não quer, ajuda muito mais a prejudicar a reencarnação daquela pessoa do que ajudar. Então, se a pessoa não deseja aquela alavanca que é a mediunidade, mais vai atrapalhar do que ajudar. Então a pessoa tem que ter pelo menos a vontade de querer, né? Ela precisa ter a vontade de usar a mediunidade para o seu desenvolvimento. Então ela deseja ser médium, ela é preparada para ser médium, o corpo dela é modificado, a genética dela é modificada, e ela renasce então com a pineal ajustada, com o corpo todo ajustado, geneticamente, para que seja possível ela usar os órgãos do sentido do perispírito estando acordada, para ela despender uma quantidade maior de energia, de ectoplasma, de fluido vital pelas mãos, o médium de cura e assim vai, não é? Então, quando a gente, todo mundo aqui, né, que tem mediunidade aflorada, que tem qualquer sintoma de mediunidade aflorada, escolheu o quê? Serviço e aprimoramento, resgate e solução. Porque a mediunidade ela só vai ser útil na reencarnação da pessoa, obviamente, quando ela for usada o quê? Para um propósito nobre, né? Para a caridade, para auxiliar o próximo, porque ela é um detalhe muito sensível na pessoa. A gente ser médium não é uma coisa bobinha. Não é ser gordinho, magrinho, bonitinho, né? Altinho, baixinho. Não, é um negócio que mexe com o sentimento, com a emoção, com a energia. Pode curar, né? Pode ajudar alguém a se organizar na vida, a harmonizar os seus sentimentos, a regular suas emoções. Né? Alguém que está deprimido, você tira aquela pessoa da depressão. Alguém que está com uma doença, ela é curada. Uma pessoa que está sem dar importância para sentimentos mais nobres na sua vida, a mediunidade, a aproximação da doutrina faz com que ela se transforme, adquira outros valores. Então, é muito sutil, né? A gente trabalha, a mediunidade trabalha sentimentos nobres, sentimentos sutis,
leva a pessoa à prática da caridade, leva a pessoa a ser mais mansa, né, como Jesus falava, né? Serão salvos os mansos, né, e pacíficos, porque a pessoa entende aquela questão da faixa vibratória, de sintonizar energias boas, né, de não sintonizar raiva, violência e tudo. Então, o estudo da mediunidade, a prática da mediunidade, ela nos leva a patamares energéticos superiores. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, e por isso que nós escolhemos vir médium. Porque a gente na espiritualidade entendeu isso e falou, opa, eu quero esse empurrão aí, porque dessa vez eu tenho que acertar, né? Dessa vez eu tenho que emplacar, que eu venho falhando. A mediunidade me ajuda, então eu vou para a casa espírita, dessa vez eu vou emplacar. Então é mais ou menos esse contexto, né, que a gente tem quando, olha lá, ó, serviço, aprimoramento, resgate e solução. Usar resgate como? Se eu fiz o mal no passado, dessa vez eu vou fazer o bem para compensar o mal. Né? É uma faculdade orgânica encontrada em quase todos os indivíduos, é independente da moral. Então, a faculdade é orgânica, o uso dela, né, é inerente ao espírito. Porque o livre-arbítrio é soberano, né? Então não poderia ser diferente. Mas ela depende de disposição orgânica para que ela aconteça. Então uns vêm, outros não vêm. Por quê? Porque a pineal é diferente. Né? A pineal como órgão sensorial que faz a ponte entre plano espiritual e plano material é que determina, basicamente, né, em linhas gerais, essa questão de você ser um médium mais ostensivo ou menos ostensivo. Mas o relacionamento com a espiritualidade, todos estamos aptos a nos relacionar com a espiritualidade. Por quê? Nós podemos doar energia, nós podemos absorver energia do plano espiritual, nós somos intuídos, nós, através do nosso pensamento, nós influenciamos o plano espiritual. Então a gente troca, quem troca é médium, né? Está ali exercendo a sua mediunidade. Uns com mais capacidade, uma mediunidade mais aflorada, mais desenvolvida, com mais capacidades, com mais opções, outros com menos opções. Médium, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa é Kardec. O Divaldo falava, você vê espírito, você ouve espírito, você sente espírito? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você é médium. Se não, não é. Basicamente é isso. Quando você sente o plano espiritual de maneira ostensiva, é o dito médium ostensivo, aquele médium que tem uma mediunidade mais aflorada, mais desenvolvida. Pode-se afirmar que todos são mais ou menos médios por esse motivo que a gente falou. A excelência das qualidades morais é muito importante na prática da mediunidade. Porque é aquele tipo de coisa, né? Quem é paraquedista, se não dobra o paraquedas direito, não é bom saltar, né? Então, a gente fala, a mediunidade, para ela ser bem utilizada, é que nem a pessoa que é muito forte. A pessoa é muito forte. Ela usa para quê aquela força, né? Qual o uso que ela faz daquilo? Tem um benefício prático para a vida dela? Ajuda? Se ajuda, tem um benefício prático, ela usa aquela força para defender pessoas, um policial, uma pessoa, né, um militar. Então, aquilo tem um fim útil, né, tem um fio prático, a energia é boa, né? Agora, vai para o MMC, vai bater nos outros, vai judiar das pessoas porque é forte, aí o médium não é diferente disso, né? É uma habilidade, é uma capacidade orgânica dele, que ele vai fazer bom ou mau uso. Mas como eu falei, as coisas são sutis no uso da mediunidade. Não é ser forte, né, que músculo, não é. Isso é bruto, né, uma coisa mais bruta. A mediunidade é sutil. Trabalha com entidades desencarnadas, com energias sutis, com cura, né, com intuição. Então, a gente está falando de uma característica do corpo, mas que possibilita acesso a energias muito sutis, né? E por que o moral é importante para que a gente seja um bom médium? O que determina a qualidade dos pensamentos, né? Não é a moralidade?
Então é a mesma coisa, né? Pensa, se a gente alimenta pensamentos bons, eu vou intercambiar com quem? Com bons espíritos. Se eu alimento pensamentos que não são tão bons, eu vou intercambiar com espíritos menos evoluídos, o que vai trazer um problema sério para a minha vida, né? Porque eu vou ser influenciado por esses espíritos por opção minha, né? Médium, já que não há milagres nem sobrenatural, médium é um instrumento, né? Gente, olha, hoje aconteceu um negócio comigo, eu vou contar para vocês, porque é interessante. Eu não gosto muito de falar na primeira pessoa, mas hoje o meu cachorrinho, eu estava preparando uma aula, ele estava comendo aqui assim, né? Ele engasgou uma vez, duas, mas continuou comendo. Falei, deu uma engasgadinha. Chegou uma hora que ele deu um grito, virou com as 4 patas para cima, parada cardíaca, na minha frente. Mas foi rápido assim, ele gritou, pá, e puf, parou. Travou e não respirava. Parou o coração, parou tudo. A veterinária falou que foi como é que chama? Uma convulsão. Aí, na hora, eu tive um treinamento razoável, né, de socorrismo durante a minha vida, eu peguei, mas é duro se fazer massagem cardíaca, né, em cachorro. Eu treinei em gente, né? É bem diferente. Mas o que eu fiz? Na hora eu acionei o seu Juvenal, que é o meu mentor. Ué, como é que eu vou saber o que está acontecendo ali? Nessa hora, o que eu fiz? Concentrei, parece que eu estava aqui dentro da casa, falei, ó, vocês me ajudem aqui para me ajudar. O que eu faço aqui? Porque, né? O que aconteceu com o cachorrinho? Sei lá o que aconteceu, né? E na hora eu senti que fiquei quente, o corpo inteirinho quente, a mão energizou bastante, aí eu comecei a fazer uma massagem cardíaca do jeito que eu imaginei. Alonguei a traqueia dele, comecei a fazer massagem assim na traqueia, e massagem cardíaca, e massagem na traqueia. Daqui a pouco ele começou um fiapinho de respiração, o coraçãozinho começou a bater de novo. Mas na hora foi. Eu conectei aqui, assim, eu nem fiz nada, eu peguei ele no colo assim, conectei antes de fazer qualquer coisa. Falei, conectei, ó, me ajuda agora, eu estou precisando agora que eu não sei o que fazer aqui. Aí na hora, comecei a fazer aquilo, deu certo. Aí depois pus a mão ali no coraçãozinho dele, fiquei energizando e tal. Ele foi recuperando, tá aí. E aí que a Lilian, a veterinária dele, estuda ali na sala de baixo. E ele está ali, agora ela deu uma olhada, mas falou que está recuperando bem. Nessa hora, por que eu estou contando essa história? Porque é uma forma, quer dizer, a gente está em casa numa situação dessa, o que eu faço? Pede ajuda. Essa é uma situação legítima da gente pedir ajuda, não é? Não é uma coisa fútil, né? Não é, estou ali jogando um joguinho, eu vou para a direita, para a esquerda, ô mentor, me ajuda aqui para eu ganhar o jogo. Não. Pô, é uma emergência, uma situação que você fica em dúvida, um pensamento ruim que veio na cabeça, uma situação que você entristeceu, você sentiu uma energia ruim, concentra, conecta com a espiritualidade, usa a mediunidade de uma forma sempre voltada para o bem. Independente do... né? Eles vão ficar felizes quando a gente usa, né? Recorre a eles para um fim útil, né? Socorrer foi o cachorrinho, mas podia ser uma pessoa, podia ser enfim, a situação que fosse, né? Socorrer alguém que está entristecido. Pô, o que eu falo para essa pessoa? A pessoa está chorando, entristecida. Concentra, pede ajuda, conecta aqui na casa, olha, estou com uma situação aqui, preciso de uma intuição boa aqui para orientar bem. Isso é usar a mediunidade, né? Não é só sentar na mesa, não é só receber espírito, psicografar, né? Sendo a mediunidade um fenômeno orgânico, a espiritualidade vai utilizar o que encontra arquivado no psiquismo do médium. Isso é outra coisa certa. Por exemplo, o que quer dizer isso aqui? A mediunidade é orgânica. Dependendo do tipo de manifestação mediúnica, quando é mecânico é diferente. Então, a psicofonia mecânica, por exemplo, a psicografia mecânica, o médium não participa do processo. A mão está sendo usada pelo espírito que escreve e o médium está desligado. A voz está sendo usada na direta, na mecânica, e o médium não sabe nem o que está se passando. O médium está fora. Mas quando é a mediunidade
semimecânica, onde existe ali a codificação do médium, vamos dizer assim, ele escuta a espiritualidade, a psicofonia é muito isso. Né? O espírito está falando, o médium está filtrando aquilo que ele está falando, está usando a boca, mas o médium está participando ali de tudo. Tanto que os médiuns conseguem segurar uma palavra inadequada, tal. Aí o que acontece? Aquele que dá uma mensagem, que vai querer escrever um livro, que vai querer usar a faculdade mediúnica de determinado médium, ele só vai poder contar com a intelectualidade que aquele médium tem. Por quê? Pensa um cirurgião físico nuclear querendo passar uma mensagem técnica, como que ele vai usar uma pessoa simplória? A pessoa não vai entender nada o que está se passando, ela não tem o vocabulário que aquele cientista tem. Então vai ser muito difícil dela escrever, dela se expressar, dela reproduzir o que o espírito está falando, né? Então é isso que ele está falando, ó. Sendo a mediunidade um fenômeno orgânico, a espiritualidade vai utilizar o que encontra arquivado no psiquismo do médium. Vale para a moralidade? Também. Então a pessoa que estuda, que se prepara, tanto no aspecto moral quanto intelectual, ela vai ser o médium mais polivalente, não é? Um médium que vai poder ser usado por espíritos mais evoluídos em determinada hora, por espíritos mais simples, quando a questão for essa. Agora, quando o médium, por exemplo, tem pouco desenvolvimento intelectual, ele vai ser usado, sim, dentro daquele patamar de conhecimento que ele pode ser útil como tradutor, como medianeiro. Né? Entendemos isso? Isso não é mérito nem demérito, é característica só. Não existe, não é uma análise de mérito isso aí, é só uma característica, tá? Pois não. É o psiquismo do médium. Do médium, psiquismo do médium, né? Nós temos muito encarnados que têm uma vida humilde, simples, sem degrado nenhum, meio ignorante. E na hora que abre a boca, traz a mensagem. Então, aí é o que ele está falando. Depende do tipo de manifestação. Isso que a gente está falando é quando a manifestação ela é intuitiva ou ela é semimecânica, né? Onde o espírito fala e o médium reproduz. Quando é mecânica, que o espírito ele controla a voz sem que o médium saiba o que está acontecendo ali, aí a intelectualidade ou essa questão ela fica secundária, né? Entendemos isso? É importante porque às vezes a gente vai ver, que nem ele falou, um médium que é bem pouco iletrado, né, não tem cultura nenhuma, falando, recitando uma poesia ou falando coisas bonitas, aí você vai ver a psicofonia que está sendo praticada é a mecânica. Onde o médium está ali, ele não está nem ali, ele está desdobrado e o Chico Xavier ele fazia de tudo um pouco, né? Ora o Emmanuel ditava para ele anotava, ora o Emmanuel usava psicografia, enfim, ele fazia um pouco de tudo. Ele conversava com o Emmanuel, ele estava escrevendo, ele trocava ideia, ia escrevendo. Então, ele era um médium polivalente, vamos dizer assim. Ora era uma coisa, ora é outra. Tem médium que só consegue, né, trabalhar de uma determinada forma, né? Beleza? Mediunidade é natural, né? Por isso que é estudado na ciência espírita. Mediunidade é uma propriedade nossa, de quem vive no planeta Terra, que vive no planeta como um todo, seguindo as leis naturais que regem o planeta Terra. Uma dessas leis é a mediunidade, quer dizer, essa possibilidade do desencarnado se relacionar com o encarnado. Mediunidade e médiuns pode ser uma faculdade que coloca o homem entre duas dimensões. Por ser uma faculdade que coloca o homem entre duas dimensões, pode propiciar estados psíquicos confundíveis com enfermidades. A mediunidade não leva à doença. Então, e a gente tem que pensar sempre assim, ó. É uma coisa que tem muita gente que tem um pouco de medo de desenvolver mediunidade por ficar meio apreensivo. Porque tem notícia, por exemplo, que numa mesa mediúnica, às vezes o espírito é um espírito mais violento. Porque ele é mesmo, ele é um espírito pouco evoluído, né? Às vezes, que nem agora, nessa última segunda-feira, a gente resgatou vários irmãozinhos nossos que viviam em regiões de muito sofrimento no umbral.
resgate mesmo, eles numa região de sofrimento, em lama, enfim. Então, óbvio que esses irmãos têm uma energia pesada, né? Uma energia difícil de você sentir, diferente da sua energia. A gente teve também uma falange sendo atendida aqui, uma falange de pessoas que ainda faziam mal, então espíritos mais endurecidos e tal. Só que, gente, a gente tem que pensar assim, se a mediunidade não fosse segura, ela não seria natural, porque, pensa, se fosse um troço que fizesse mal, como assim? Vem de Deus e faz mal? Quer dizer, a espiritualidade superior controla e vai fazer mal para o médium? Não tem muito sentido, né? Vai provocar uma doença, vai deixar um médium mal? Não, de forma nenhuma, né? Às vezes, os médiuns na mesa, enquanto estão recebendo uma entidade, elas sentem um pouquinho aquela energia, fica um certo desconforto orgânico, mas acabou a comunicação, faz um passe de dispersão em seguida de harmonização, e a pessoa normaliza em 99,9% das vezes, sem necessidade de outro tipo de atendimento. A pessoa sai daqui sempre feliz, porque trabalhou, né? Mais um dia trabalhando, mais um dia se aperfeiçoando. Então, mediunidade não é um problema, é solução. Né? Ser médium não é problema, até porque nós que escolhemos. Né? Ser médium é a solução para problemas que a gente teve no passado. Beleza? Propiciando, o que leva a doença? Vamos voltar um pouco aqui. Essa doença não está aí à toa. Por que tem médium que adoece? E é por conta da mediunidade que ele adoece. Mas é por conta da mediunidade não desenvolvida. O Sérgio Felipe de Oliveira, aquele médico paulista, ele tem um estudo, e é um estudo científico, né? Onde ele prova que o médium, principalmente os que doam mais ectoplasma, que tem uma produção de ectoplasma maior, os de efeito físico, né? Que não desenvolvem a mediunidade, que não usam essa energia, por quê? Ele foi feito para isso. O planejamento espiritual dele foi feito com essa característica física, porque ele pediu. Aí, qual que é a característica, uma das características, né, do ser médium? É doar uma quantidade de energia grande. Aí a pessoa não desenvolve mediunidade e ainda bloqueia. Quer dizer, ele não sabe como usar e ainda bloqueia, se afasta do uso dela. O que acontece? Fica uma sobrecarga de energia na pessoa, de fluido. Aí o Sérgio Felipe já associou com pesquisa que muitas vezes as pessoas que têm pedra no rim, pedra na vesícula, desenvolve cisto, desenvolve tumor, desenvolve tudo que é caroço, que é, como é que chama? Condensação de matéria, né? Que é né, pedra, tudo é tudo condensação de matéria, né? Adensamento de matéria. Então tende esse encapsulamento, né, formar caroço, formar cisto. Uma boa parte das vezes é a mediunidade não desenvolvida, acumula energia no corpo que a pessoa não doa, não dá vazão, essa energia encaroça. É bem assim mesmo, falando de uma maneira bem vulgar, né? Bem para entender. Então ele já associou isso. Então ele cura a pessoa que chega lá com um monte de cisto para lá, cisto para cá, pedra aqui, pedra ali. Ele faz a pesquisa dele, gera um diagnóstico, a pessoa é médium, não desenvolve, manda para o centro espírita, a pessoa desenvolve, começa a doar, acaba as pedras, acaba tudo. Então é uma das coisas interessantes. E, obviamente, mediunidade que é usada em baixa frequência vibratória, obviamente que vai, se a pessoa sintoniza em baixas frequências vibratórias, ela vai produzir para o corpo dela o quê? Energia insuficiente para que os sistemas imunológicos funcionem bem. Se ela desarmoniza os sistemas imunológicos através da desarmonização dos centros de força, dos plexos nervosos, tudo, o que vai acontecer com o corpo dela? Vai adoecer. Ah, adoeceu por causa da mediunidade? Não, por causa da mediunidade. Né? Vai adoeceu por quê? Porque está gerando energia ruim. Agora, quando é médium, agrava. Por quê? A pessoa produz muita energia. Se produz muita energia ruim, é pior do que produzir pouca energia ruim, né? Aí o médium, o prejuízo é maior. Entendemos?
propiciando ao indivíduo uma grande percepção sensorial, dá-lhe uma dimensão de registrar maior que a maioria. Então, óbvio, o médium vê espírito, sente presença, sente o tipo de energia. Ele tem o quê? Uma percepção sensorial maior do que um elemento que não é aquele médium ostensivo. Mesmo porque a glândula pineal é um órgão sensorial, como órgão sensorial desenvolvido para a prática da mediunidade, obviamente, ele vai ter uma percepção sensorial superior a quem não tem a mediunidade desenvolvida. Não estando a pessoa preparada para conduzir essas manifestações, é natural que experimente certas insatisfações, intranquilidades ou sensações de mal-estar. Acúmulo de energia, geração de energia ruim para o seu organismo. O médium tudo é muito. Então, enquanto uma pessoa que não tem mediunidade, né, sente pouco, o médium sente muito. Então, quando a pessoa chega aqui na casa toda apavorada aqui, porque é garrafa abrindo sozinha, é copo, é cadeira mexendo, é não sei o que acontecendo na casa, aí você pode ter certeza que ou ela, ou o marido, ou um dos filhos é médium de defeito físico, né? E está possibilitando um espírito zombeteiro, brincalhão, ou é empurrãozinho do espírito superior para que ela chegue na casa espírita, né? Mas sempre vai ter um envolvimento da mediunidade. É importante dizer também que grande parte dos científicos, dos médios, né, começam a ter visões, ou então começa a ter pensamentos desconexos com aquele que tem com a realidade. Começa a ter um pensamento terrível, forma também de sintonia que ele está tendo. Porque ele tem a percepção, né? Ele tem percepção do plano espiritual além do que uma pessoa comum. Então, ele vai ter uma visão, ele vai ter um desdobramento estando em vigília, ele vai ver uma coisa que está acontecendo em outro lugar. Né, ele vai sentir o que um amigo está sentindo, que sintonizou com ele. É muito comum médiuns, né, antes de desenvolverem, falar, nossa, eu estava com uma dor de cabeça, e minha amiga ligou dizendo que estava com dor de cabeça, porque a amiga estava pensando nela, sintonizou, eles têm uma afinidade, então a mediunidade leva a isso, leva àquela sensação, então sente, percebe a vibração da outra pessoa, né? É por aí. Então, ó, melhor e mais adequado local para o exercício mediúnico. Onde que é? É o Centro Espírita, que funciona como escola de formação espiritual e moral. Por que que a casa espírita é o lugar seguro? A gente falou bastante isso, né, no curso de passe, não falamos? Porque a psicosfera de uma casa espírita é sempre uma psicosfera elevada, protegida. Tem sentinela, tem mentor, tem espírito superior, que cuida de tudo, que protege, que intui, né? Fora daqui, a pessoa tem que se garantir muito, né? Então, aquele que nunca vai errar, né? Que nem Jesus disse lá, né? Aquele que não tem pecado, o cara for, né? Espírito puro já, fica tranquilo, pode fazer o que for. Mas na casa da gente é complicado. Porque a gente sabe qual que é a psicosfera da nossa casa? A gente sabe quem que está entrando lá? A gente não sabe. Né? Porque se a gente está bem, o companheiro, os filhos podem não estar, a funcionária, a psicosfera baixa, a casa perde a proteção, e aí você pode, numa tentativa de se comunicar com a espiritualidade, você pode se relacionar com espíritos inferiores. Né? Mediunato e mediunismo. Vamos ver a diferença. Ó, mediunato, palavra criada pelos espíritos, que está no livro dos médiuns. Nas últimas comunicações, para caracterizar a mediunidade gloriosa ou missionária. Seria um mandato mediúnico, né? Tem um capítulo até nesse últimos domínios da mediunidade, né? Que é o mandato mediúnico, tem um capítulo que fala disso. Para caracterizar a mediunidade gloriosa ou missionária. Como é o caso de Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco e outros médiuns. Tá? Então eles praticaram o que? Um mediunato, né? Porque fizeram uma vida, tiveram uma reencarnação, usando a mediunidade de uma forma bastante... E eram espíritos puros, evoluídos? Quem? O Chico Xavier e o Divaldo? O Chico Xavier passou com dor a vida inteira.
né? Será que a dor, a gente sabe que a dor é freio, é remédio, né? Mas se sentiu dor ainda, porque não é verdade? O Chico passou doente a vida inteirinha dele, desde jovem. Problema de visão, de coração, de tudo que é coisa ele teve. Algum fim tinha aquela dor para ele. A dor era do corpo, não era uma dor. Moralmente ele até nunca teve tanto problema, o Chico, né? Não teve problema, né? Segundo a gente tem a história dele, né? Assim, o aspecto moral ele sempre foi equilibrado, vamos dizer assim, né? Mas o físico dele sempre com dor, sempre com doença, sempre com problema. Foi freio, não tenham dúvida. Quer dizer, ele se deu muito bem na reencarnação, né? Porque é um espírito que ainda precisava de freio, de dor, de doença, para segurá-lo num caminho mais correto. Quer dizer, ele não era um espírito, mas a mediunidade dele, o trabalho que ele fez, quer dizer, ele marcou um golaço nessa reencarnação, né? Sem dúvida, correspondeu, né, brilhantemente às expectativas, né? E o Divaldo não foi tão doente, né? O Divaldo nunca teve doença, assim, né, que chamasse atenção. Mas um trabalho fantástico, né, na mediunidade, em tudo, né? Na vida, enfim, mediunato, né? O uso da mediunidade de uma forma missionária, de uma forma fantástica, né? E o mediunismo, palavra criada por Emmanuel que designa as formas primitivas de mediunidade, que fundamentam as crenças e as religiões primitivas. Então, que seria, né? Porque médiums existem em todos os segmentos religiosos, não é isso? Na igreja evangélica tem um médium, que normalmente é o pastor, ele dá passe, ele recebe a palavra lá do Espírito Santo, enfim, os feiticeiros, os curandeiros, todos são médiuns, né? As pitonisas lá na Grécia, no Império Romano, né? Moisés, né? No tempo dele. Então, a gente vê que o mediunismo seria o quê? A prática mediúnica sem conhecimento e muitas vezes, né, sem a moralidade necessária para que ela se caracterize um mediunato, né, que seria o uso da mediunidade da melhor maneira possível, né? É o que a gente vê hoje ainda acontecendo em muitos segmentos religiosos, né? Não necessariamente usar para o mal, mas usar sem até saber que está usando, né? Seria o uso, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de controle, né, da pessoa, né, ou da própria religião, né. Ok? Beleza? A diferença entre mediunismo e mediunidade está na conscientização da questão mediúnica, né? Então, para ser consciente, temos que estar convencidos, compreender, aprender, tudo aquele processo que a gente faz através do estudo, né? A mediunidade é classificada de acordo com a natureza dos efeitos que a manifestação dos espíritos produzem. Efeitos físicos e efeitos inteligentes. A gente viu isso, né, no livro dos médiuns, vimos um pouquinho no curso de passe, mas o que seriam os efeitos físicos? Seriam aqueles que produzem o quê? Algo perceptível, né, pelos sentidos, né, do encarnado, né, vamos dizer. Então, a voz, né? Enfim, a escrita direta, mexe um objeto, um som, todos são efeitos físicos, né? E a gente tem os efeitos inteligentes, são aquela parte da intuição, a parte da cura, que não tem um efeito físico visível, aparente, né? Mas que a mediunidade está sendo exercida ali, está sendo usada e praticada, porque existe um efeito inteligente associado ali, né? Beleza? Olha lá, as manifestações de efeitos físicos se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de objetos. Quem que não acredita em espírito, né? Se tiver uma bagunça dessa aí, né? E tudo controlado, né? Que não seja um vento forte, né? Na época de Kardec precisou, né? Não desse jeito aí, mas dos efeitos físicos, né? Mediunidade de efeitos físicos, olha lá. Facultativa ou consciente e involuntária ou natural. Facultativa ou consciente quando o médium de efeito físico tem o quê? Consciência de que ele é um médium e ele pode produzir efeitos físicos com a sua mediunidade. Ele estudou,
está num lugar preparado para a produção desses efeitos físicos. Então, a mediunidade ela é exercida de forma consciente, né, ou facultativa, e o involuntário é aquele que doa energia, muita energia, que seria o médium de efeitos físicos, sem que ele saiba que até ele está doando. Então, quando existem aqueles fenômenos, por exemplo, a irmã Fox, por exemplo, lá, que é muito conhecido, pancada lá na casa, tudo, conversando com o espírito através da pancadinha, tudo, mesa girante lá, no começo, quem que sabia o que era aquilo ali? Quem que era o médium ali que estava doando ectoplasma? Ninguém sabia, né? Acontecia no restaurante, no bar, lá nas irmãs Fox, na casa, numa casa, né? E alguém tinha ali, né? Mas ninguém sabia. Então esse médium é um médium involuntário ou natural. Ele não sabe que e ele só que ele doa, né? Ele doa porque é uma propriedade que ele tem e ele exerce essa propriedade mesmo de forma inconsciente, né? É bem perigoso, né? O médium de efeito físico, que não é consciente, por ele entregar uma quantidade de fluido muito grande, ele é sujeito a efeitos, vamos dizer assim, marcantes, né? Efeitos fortes, vamos dizer assim, né? Beleza? Os efeitos físicos mais simples, ruídos, pancadas e pequenos deslocamentos de objetos. Olha lá, linguagem para as primeiras comunicações, espíritos encarnados. Foi o que aconteceu com Kardec, né? Olha lá, tipologia, que é o barulho, a sematologia, a linguagem das pancadas, linguagem de sinais. Beleza? Tipologia, sematologia. Então, sinais, aqueles que aparecem nos vidros, né, nos vidros embaçados, né? Então, são sinais que aparecem que têm um efeito físico atrelado. Ou a tipologia, que é a pancada, né, que é a batida, a mesa, as irmãs Fox, é bem característico as irmãs Fox, que o barulho existia, mas você não estava vendo alguém bater, né? Muito importante no início do Espiritismo, irmãos Fox, mesas girantes. Como pode um espírito produzir um movimento de um corpo sólido? Está lá no livro dos médiuns, olha lá. O fluido do médium próprio àquele efeito se combina com o fluido do espírito acumula e com o fluido universal para dar ao objeto uma vida imaginária. Então, essa vida imaginária, aí como que faz isso? Se a gente soubesse, né, tava bom, né? Se a gente pudesse conscientemente produzir esse tipo de coisa, a gente estava, né, em algum outro nível, né, de consciência aí da coisa. Mas precisa. Então, o básico é o quê? Para que haja uma manifestação física, tem que haver fluido material, do plano material, e fluido do plano espiritual. Por quê? Porque é o espírito que controla a manifestação. Só que para atuar no plano físico, o espírito precisa do quê? De matéria do plano físico. Então ele precisa de uma liga, vamos dizer assim, tá? Ele tem que ter matéria do plano físico. Então, como que faz o controle? A mesa girante é a mesma coisa que andar em cima da água. É você o quê? É você subverter a lei da gravidade, você neutralizar a lei da gravidade, né? Como é que Jesus andava sobre a água? Do mesmo jeito que a mesa flutua. Está subvertendo a lei da gravidade. Por que ele não caía? Porque ele achou um jeito de neutralizar a lei da gravidade, né? Jesus encarnado pesava 80 quilos. A mesa pesa 30, 40, é a mesma coisa, igualzinho. Então, agora, como que faz isso? Pô, aí já é um outro departamento, mas a gente tem que entender o que acontecia ali, não é milagre. Existe alguma forma de onde você, misturando o fluido do plano material com o fluido do plano espiritual, e pela formatação, pelo uso desse fluido de forma inteligente, onde você vai através da inteligência, da capacidade do magnetismo, né, da sua força magnética, você usa essa combinação de fluido para que você consiga, vamos dizer assim, neutralizar a lei da gravidade e fazer com que objetos flutuem. Então, para tudo, né? A flor que foi buscada, né, nos últimos capítulos agora da sexta-feira, a espiritualidade para mostrar foi colher flor no jardim lá fora, trouxe e entregou a flor.
Aí tem que ter dedo para pegar a flor, né? Olha que interessante. Aí materializou só a ponta dos dedos para não gastar muita energia. Então o espírito materializou só a ponta da mão, colheu flores no jardim e trouxe para as pessoas que estavam assistindo a sessão mediúnica. Então aparecia a ponta do dedo do espírito e as flores eram reais. Então ele colheu as flores, passou pelas flores pela parede, com as flores pela parede, então ele teve que desintegrar molecularmente aquelas flores, depois de colhida, ou tinha uma janela aberta, né? Não sei. Mas, enfim, ou ele passou pela janela, ou desmaterializou, e a ponta do dedo dele materializada. Então as pessoas viam os dedos segurando as flores, e ele estava fazendo todo um gestual para as pessoas, entregando assim, sorrindo. Mas, na verdade, a pessoa não estava vendo ele, só a ponta de dedo e a flor. Né? Mas existe uma maneira, então, da lei da gravidade ser bypassada. Pneumatografia ou escrita direta. Então, na escrita direta é a produzida diretamente pelo espírito sem usar as mãos do médium. Então, escrita direta é diferente de psicografia mecânica. Às vezes a gente confunde. Psicografia mecânica é quando o médium, o espírito usa a mão do médium sem que o médium tenha consciência do que ele está fazendo. Então, ele controla o quê? O sistema psicomotor do médium, cerebral, né? Ele acessa o psicomotor do médium, o controle psicomotor, que é o que controla os nossos movimentos no cérebro, para que a mão seja controlada por ele e não pelo médium. Então ele escreve com a letra dele, com o jeito dele, com a métrica dele, o médium nem sabe o que está se passando ali. Isso é escrita mecânica. A psicografia, a pneumatografia ou escrita direta, é, por exemplo, nós estamos aqui e começa a escrever aí na parede. Do nada. Do nada não, né? Tem um espírito escrevendo. Mas aparece lá, boa noite, é isso mesmo. Já pensou aqui na lousa, na parede, escrever assim? Tem experiências, né, na época de Kardec, onde a pessoa pegava um bloco de papel, uma caneta, fechava dentro de uma gaveta, passava cadeado, no outro dia ele abria e tem lá uma mensagem escrita lá. E nem precisava da caneta. No começo ele punha a caneta, depois ele tirou a caneta e a escrita acontecia igual, porque a pessoa não... O espírito não erguia a caneta para escrever. Ele conseguia a matéria necessária para grafar o papel na natureza, enfim, né, em algum lugar, e usava dessa forma. Pneumatofonia ou voz direta. Da mesma forma, é um efeito físico, porque a voz... ela aparece independente de um médium. Então eles falam que eles têm que plasmar uma garganta ectoplásmica, né? Então eles plasmam uma garganta com cordas vocais de ectoplasma. Como o espírito ele materializou a ponta do dedo para colher a flor e poder entregar, o espírito que usa da voz direta, ele materializa a sua garganta e as cordas vocais e aí ele consegue produzir um som para que a gente ouça. Né? Os espíritos podem fazer com que se ouçam gritos ou sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Beleza? Dúvidas? O que seria uma manifestação de efeito inteligente, então? Ó. Físico, então, é tudo que mexe o quê? Com matéria, né? Tem que ter matéria, ou onda sonora, ou, enfim, né? Tem que ter pancada, tem que ter som, tem que ter movimento, coisa subindo, coisa descendo. Uma manifestação de efeito inteligente não precisa ser eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Vamos ver aqui. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo através do qual o comunicante se expressa. Faz-se sempre necessária uma ligação entre o médium e o espírito que por ele pretende se comunicar. Os comunicantes procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Então são as comunicações inteligentes, muitas vezes que aquele médium, pelo seu intelecto, não conseguiria produzir de forma nenhuma, né? Então é uma escrita em inglês, sendo que aquele médium não sabe falar inglês, é escrever de trás para frente, o Divaldo virar e mexe, né?
Ele escreve de trás para frente, você só consegue ler no espelho, né? Você põe no espelho, aí você lê a mensagem. Então, esse tipo de efeito inteligente, né, é que é considerado uma manifestação inteligente, ó, de efeitos inteligentes, né? É um médium falando coisas que nem aqui na sala de cirurgia, pô, em todo o trabalho ali, em todo o atendimento, após a cirurgia, o mentor sempre vamos dizer, ele fala para a pessoa. Fala ali, passa uma mensagem para a pessoa. E muitas vezes é um assunto extremamente particular daquela pessoa. Que o médium está longe de ter conhecimento, de saber particularidades da vida da pessoa, do jeito de ser da pessoa. Ó, irmãzinha, está muito preocupada, despreocupa um pouquinho, você vive chorando, não chore menos, quer dizer. Coisas que, obviamente, são manifestações inteligentes, né, que não são do médium que está ali presente. Mediunidade de efeitos inteligentes. Quem os espíritos sérios procuram? Os médiuns mais confiáveis, os que lhes oferecem as condições encontradas no bom intérprete. Esse é o ideal, né? Um espírito inteligente se comunicando por médiuns inteligentes, né? Ou inteligentes no sentido completo né? Moralmente, intelectualmente, quer dizer, seria o ideal. Mas é sempre assim? Não é sempre assim, né? Então, às vezes, se só tem esse, vai com esse mesmo, né? Muitas vezes é isso que acontece, né? Então, às vezes, numa casa espírita, você tem médiuns, mas você vai estar limitado, muitas vezes, a certos tipos de comunicações, de mensagens, por conta da limitação daqueles médiuns, né? Intelectual e moralmente, às vezes. Responsabilidade, olha aí. Então, o médium, no caso, né, ele tem uma responsabilidade grande de se instruir, de aprender, porque quanto mais conhecimento ele tiver, mais versátil ele vai ser, né? Mais usável ele vai ser, vamos dizer assim, né? Mediunidade de efeito inteligente, sensitivos ou impressionáveis, intuitivos, inspirados, pressentimentos. São todas manifestações e a gente tem isso o tempo todo, né? O tempo todo a gente sente isso aqui. Nos trabalhos de cura, quando a gente fala aqui no passe, pô, sentiu a necessidade de parar a mão no lugar, pare. O que é sentiu necessidade de parar? Foi uma intuição, obviamente, que veio da espiritualidade. Ó, para um pouquinho no cardíaco. Ele está assoprando, ele não está, você não ouviu ele falar. Mas você sabe que tem que parar ali no cardíaco, né? Então você para. Então esse tipo de coisa seria o médium inspirado, né? Seriam sensitivos ou impressionáveis. Às vezes o médium ali na cirurgia sente a necessidade de ficar energizando um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Faz doa de uma determinada forma numa cirurgia, de outra na outra, porque é tudo inspiração, né? Olha lá, os audientes são os que ouvem a voz dos espíritos, né? Voz interior, eles falam que quem é médium audiente aí, né? A voz é dentro da cabeça, né? Não é no ouvido, né? Você não ouve no ouvido, você ouve dentro da cabeça, porque você ouve com qual ouvido? O ouvido do perispírito, né? O órgão de audição do perispírito, que não é um ouvido como o nosso, porque aqui é matéria, a dele é matéria diferente, mas é um órgão da audição. Então você ouve por esse órgão, não pelo ouvido, né? Voz interior, fora o íntimo. Voz exterior, clara e distinta, pessoa viva, né? Também pode ouvir. O médium ouve, né, fora da cabeça. Ele está ouvindo a pessoa falando. É um outro tipo. Podem estabelecer uma conversação com o espírito, que é o caso do psicofônico, né? Ele pode conversar com o espírito, ouvir, falar, né? Aí, no caso, a gente vai ouvir o espírito pela voz de quem? Do médium, né? No caso de uma mesa, de um trabalho mediúnico, né? Os videntes, dotados da faculdade de ver, em estado de vigília e guardam a lembrança precisa do que viram, em estado sonambúlico. Então, o que é o médium? É aquele que vê espírito, mas vê como? Com o olho? Não, pode estar com o olho fechado que ele vai ver igual, porque ele está vendo com o quê? Com o órgão do sentido da visão do perispírito, só que ele está acordado. Ele não está desdobrado durante o sono, porque desdobrado a gente vê espírito também, se relaciona com ele, só que
E você vê com os órgãos do sentido do perispírito, só que você está fora do corpo físico, dormindo. Aí é natural, né? Eu fui para o plano espiritual, estou vendo o quê? Com o órgão do perispírito, porque o corpo físico está dormindo. Quando eu volto, mistura, e muitas vezes você esquece, porque o corpo físico, a memória, né? O cérebro do corpo físico, ele abafa a memória espiritual, assim como abafa a memória das vidas passadas. Por isso que a gente não lembra do desdobramento da noite. Isso é um dispositivo natural. Quando o espírito retorna para o corpo físico, existe um processo natural onde o corpo físico abafa essa memória espiritual que fica no como é que chama a parte mais sutil do perispírito? Corpo mental. Então a memória do espírito fica no corpo mental, que é aquela parte mais sutil do perispírito. Não vem com os olhos e sim com a alma, né? Vem com os olhos do perispírito. Podem ver, e obviamente o olho do perispírito é o espírito, né? A gente está falando do olho, o olho do perispírito é matéria também, né? Quem vê é o espírito, na verdade. Ele usa como mecanismo o órgão da visão do perispírito, assim como os nossos olhos quando a gente está em vigília, né? Então não vem com os olhos e sim com a alma. Podem ver de olhos abertos ou fechados. Olá, vou até fazer um comentário aqui. Muitas vezes o médium vidente, ele está vendo coisas e ele não tem certeza se é encarnado ou desencarnado. Aí tem uma técnica que é fecha o olho. Desapareceu, é encarnado. Continua lá, é desencarnado. É, né? Porque tanto faz, né? Ele vai ver com o olho aberto ou com o olho fechado, né? O Divaldo fazia isso, acho que o Divaldo não sabia muito nesse negócio, porque ele... Não, ele às vezes pedia, porque era fácil, né? O Divaldo tem essa história dele, né? Que ele pedia para o amigo dele do trabalho, ele cutucava o amigo e o amigo falava, tá aí sim, né? Tem gente aí. Aí ele levantava e ia, porque ele via igual, né? O desencarnado e o encarnado. Então ele cutucava o cara falava, tem gente, vai lá. Aí não tem ninguém não. Aí ele ficava quieto, porque senão passava de maluco, né? Ir lá no balcão conversar com a pessoa, né? E era desencarnado, né? Ô, Marco, mas às vezes o desencarnado não é mais sutil. Como assim? Às vezes, então, sim, depende do olho do médium. O olho que eu falo é assim, a capacidade mediúnica dele. Porque, na verdade, você está vendo o desencarnado com a sua visão perispiritual. Para o perispírito, ele é tão denso quanto um corpo material, né? Se você está no plano espiritual se relacionando com outro espírito, você está vendo ele, não está vendo ele sutil, você está vendo ele como ele é, normal, né? Como você, quando desdobra, você vê com o olho do perispírito, ou quando o médium vê, ele vê com o olho do perispírito, vai depender do quê? Do grau de mediunidade que ele tem. O Divaldo, ele tinha em alto grau, né? Essa propriedade de ver com os olhos do corpo espiritual, que ele via como se ele tivesse desdobrado, só que ele estava em vigília. Então ele via perfeitamente a pessoa, né? É característica, né? Não é comum isso, tá? Não é comum. Normalmente um médium, quando ele vê uma entidade espiritual, ele vai ver, né? A maioria dos médiuns vai ver uma parte, vai ver ela mais difusa, ela mais vaporosa, às vezes vê só da barriga para cima, coisas do tipo. Isso é o normal. Ver com clareza, assim, que nem o Divaldo via, é raro. Mas aí, esses médios que vêem com tanta clareza, está vendo nós aqui, em espírito encarnado e desencarnado. Tudo junto, então. É isso que eu falo, mas são raros esses médios, né? São raros esses médios. Denuncia, então, mas aí é que eu falo, aí você, não, o cordão de prata é o encarnado que tem, desdobrado. Então, se você tem plena consciência, quando você desdobra, você desdobrou, por exemplo, à noite, e você lembra tudo que você viu, você pode ter ido assistir uma aula que tinha encarnado e desencarnado assistindo. Todo o livro quase do André Luiz começa assim, com uma palestra. E ele fala, ele chega, tem reuniões que ele vê, ele chega, ele fala, tinha encarnados e desencarnados, porque o encarnado vai ter o cordão de prata, e o desencarnado não. Mas essa é uma visão que você vai ver quando você está desdobrada do corpo físico, tá? Ou o médium desse que vê, pode ver um encarnado desdobrado, vamos dizer, chegando no ambiente. Pode acontecer? Pode.
tivesse o Divaldo aqui, tivesse um encarnado que está dormindo na casa dele, desdobrou para cá para assistir a aula, o Divaldo veria o cordão de prata dele. Beleza? Um médium muito desenvolvido. Tem outra questão também, Olavo, que vai muito da nossa energia, do nosso padrão vibratório médio. Se o médium tiver um padrão vibratório bom, ele vai ver mais coisas com mais detalhes. Se ele tiver um padrão vibratório ruim, discutiu no trabalho, teve alguma desavença, a capacidade visual diminui. Tudo é proporcional, né? Principalmente porque ele vai ver sempre compatível com a faixa vibratória média dele, porque ele só vai identificar aquela matéria que está na faixa vibratória que ele está naquele momento, ou que é dele própria, né? Psicofonia, vamos lá. O médium serve como instrumento pelo qual o espírito se comunica pela fala, através do perispírito do espírito comunicante e do perispírito do médium, permite-se assim que o espírito utilize o aparelho fonador do médium para fazer uso da fala, como a gente já fez bastante referência, né? Faculdade muito útil na comunicação de espíritos necessitados de auxílio, basicamente é o que acontece segunda-feira aqui na casa, justamente aquele livro, né, Desobsessão, ele fala desse trabalho, o trabalho usando a psicofonia no atendimento de espíritos desencarnados que precisam de esclarecimento, de ajuda, né? Diálogo fraterno esclarecedor, envolvimento do sofredor em vibrações harmônicas. Isso é que, na verdade, vai fazer a diferença, vai fazer com que o dialogador, o doutrinador ou dialogador, vá conversar com esses espíritos e convencê-los ou esclarecê-los para que eles possam ser ajudados, que eles mudem, né, a forma de pensamento e possam ser ajudados na casa espírita. E uma pergunta que sempre aparece, né, por que eles não escutam direto os desencarnados, né? Se tem um monte de desencarnado aqui na casa espírita, prédio gigantesco com espíritos superiores, por que tem que um encarnado conversar com eles? Porque normalmente aqueles espíritos que desencarnam numa condição boa, eles não vão precisar vir para uma mesa mediúnica, porque a faixa vibratória deles vai proporcionar a eles uma afinidade com esses espíritos trabalhadores de uma casa espírita, por exemplo, que vão socorrê-los e eles vão se sentir à vontade. Normalmente, os que precisam do encarnado conversando com eles são aqueles mais presos à matéria ou que tiveram em regiões de sofrimento muito intensas. Então, eles ficaram muito materialmente envolvidos durante muito tempo. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de enxergar o desencarnado de determinada evolução, né? Pela condição deles espiritual naquele momento. Então, o encarnado parece para eles muito mais próximo deles do que espíritos desencarnados mais evoluídos. Então, a conversa com o desencarnado surte um efeito melhor para esse tipo de espírito. Mediunidade de efeito inteligente, psicofonia. Psicofonia consciente. Olha, o espírito comunicante passa direto para o médium, né? Quer dizer, aqui, psicofonia consciente. Ele está passando uma ideia, né? Olha lá, psicofonia semiconsciente. O médium em desdobramento parcial. Então, essa semiconsciente, o médium tem um pouquinho de consciência daquilo que está acontecendo. Normalmente ele fala que ele escuta o que o espírito está falando, mas ele não interfere. O espírito acaba usando a corda vocal, vai falando, mas ele tem consciência do que ele está escutando, o que o médium está falando, o que o espírito está falando. E ele permite que use a corda vocal dele. O consciente, ele tem plena consciência do que o espírito, ele interage, ele reproduz, então vem aquela ideia, o espírito fala, ele reproduz. Então ele é bem consciente, assim, ele sabe exatamente o que o espírito está falando. No caso do consciente, né, aquela questão da intelectualidade é importante, porque o espírito vai falar para ele, não vai usar a corda vocal, ele vai ouvir o espírito comunicante e vai reproduzir. Então, uma pessoa de diferente nível cultural ou de uma formação muito antagônica, no caso de uma fala técnica, ele vai ter dificuldade de reproduzir os termos, porque são palavras que ele não conhece, que ele não sabe o significado, enfim.
né? O consciente. O semiconsciente, ele ouve, ele sabe o que está acontecendo, mas o espírito está usando a corda vocal dele. E o espírito, e a psicofonia inconsciente, olha lá, o espírito comunicante direto na garganta. Então, o médium, ele não sabe o que está se passando, ele não ouve. Muitas vezes os mentores falam assim, olha, aguarda um pouquinho, quando o assunto mais delicado, isso acontece muito. Nós vamos meio que desligar o médium, assim, não é essa expressão que eles usam, mas só nós vamos tirar a consciência do médium, porque esse assunto é delicado e não é interessante que o médium saiba. Isso acontece quando a gente vai conversar com os espíritos, por exemplo, com os mentores. Por vezes acontece isso. Ou quando a gente, por exemplo, eu vou lá resolver um problema íntimo meu. Eu não quero que o médium saiba daquilo. Então, a espiritualidade providencia para que o médium fique apagado. Então, quando acaba, o médium fala, deu tudo certo? Você foi atendido? Viu? Porque ele não escutou nada do que aconteceu ali. Então, ele entra num estado inconsciente. O espírito usa diretamente. Aí precisa que o médium tenha confiança naquele espírito. Então, normalmente, são os mentores, são os guias espirituais daquele médium, porque ele tem que ter muita segurança, ele tem que desdobrar mesmo do corpo, ele tem que sair do corpo, ele fica apagado e o espírito usa as cordas vocais. Sim. Senhor, aconteceu uma coisa comigo bem interessante. Eu tive deitei um pouquinho e peguei um sono. Mas foi uma coisa muito rápida. E eu não sei se é desdobramento que eu tive, porque eu sentia o corpo meu na cama e o meu espírito estava assim, do alto. E tinha uma pessoa que eu conhecia, da minha família, me segurava muito na cama. Me segurava e eu queria me desatar daquela pessoa, não conseguia, não podia sair, não conseguia. Eu fiquei num apavoro, eu estava apavorada. Eu queria sair daquela situação e não conseguia. Aí na hora, eu me lembro, só que isso aconteceu depois do almoço, de dia. Mas nesse desdobramento era noite. Era noite. E na hora eu me lembrei de rezar o Pai Nosso. De rezar o Pai Nosso, que foi onde que eu consegui me desvencilhar daquela idade que estava me puxando. O que ela fez? Esses fenômenos assim de manifestação, de lembrança, são comuns, tá? Isso que aconteceu, acontece com muita gente. O que ela fez? Ela tinha emparelhado com essa entidade mentalmente, mesma faixa vibratória, a entidade estava tendo acesso ao seu psiquismo. Pode ser uma pessoa conhecida, uma pessoa de outras vidas, enfim. São inúmeras as possibilidades. Mas quando a senhora fez o Pai Nosso, o que aconteceu? Saiu daquela faixa vibratória própria desse espírito e quebrou a conexão. Aí quebrou a influência dele sobre ali a situação. Sim, pois não? Olavo, se um espírito comunicante de segunda-feira vai se comunicar com o semiconsciente, ele quiser utilizar de ironia, de uma... Aí o médium filtra. Ele tem que filtrar? Tem que filtrar. O médium ele é participante do processo. O trabalho de segunda-feira é 99% com o médium consciente, psicofonia consciente. Do médium não conseguir filtrar, mas ser consciente? Não. Aí é o médium despreparado. É o médium despreparado. É o médium que não desenvolveu a mediunidade dentro de um processo bom. Por quê? Nunca vai ser, o sofredor nunca vai vir pela inconsciente, porque dá problema, né? Porque ele pode usar um médium ali de uma forma que não seja legal. Então vai ser sempre psicofonia consciente ou semiconsciente, onde o médium tem controle da situação. Ele bloqueia, ele não permite, ele não vai falar palavrão, ele não vai falar uma palavra de baixo calão, ele não vai ser inconveniente, ele pode bloquear a comunicação, segurar. Isso é frequente, tá? Eu não entendi a diferença do primeiro e do segundo. Psicofonia consciente. O médium tem plena consciência do que o espírito está falando e fazendo. Sabia, então ele pode ouvir?
Ele vai ouvir e repetir. Essa é a psicofonia consciente. Ele ouve, você vê que não tem comunicação com a garganta, olha lá, ó. Olha ali, ó. Não tem comunicação com a garganta, ó. É só, ele ouve o espírito comunicante e reproduz. Esse é o consciente. Ouve a voz, dentro da cabeça dele. A gente não ouve, está do lado, mas ele ouve perfeitamente o que o espírito fala e ele reproduz. Então, esse é o consciente. Ele está usando da intelectualidade dele, do conhecimento dele para desenvolver aquele assunto. Já o semiconsciente, ele desdobra parcialmente, ele controla a comunicação, mas ele permite que o espírito use as cordas vocais dele. Mas ele fica pronto, a qualquer momento ele interrompe. Porque ele ouve, eles falam milésimos de segundos antes da voz sair, ele sabe o que o espírito vai falar. Um nível de consciência muito depurado, assim, porque ele consegue impedir que o espírito fale coisas que não devia. Mas está usando a garganta. O espírito está usando a corda vocal. Entendeu? Então, é essa a diferença. Então, o outro praticamente não desdobra nada. O primeiro, o consciente, ele está ali plenamente. Ele está usando a capacidade mediúnica da audição espiritual, ele está ouvindo no órgão auditivo do perispírito o que o espírito fala e ele reproduz. No segundo, semiconsciente, ele fica ligeiramente desdobrado, ele ouve o que o espírito fala, mas o espírito usa a garganta dele para produzir a voz. Tá? Só que ele tem controle, ele consegue impedir. Só que fica mais fidedigno, né, o semiconsciente, porque o espírito consegue pôr emoção. Porque no consciente, o médium, ele vai ter que fazer um teatro ali para repetir a emoção do espírito. Então ele reproduz a fala, mas não a emoção, porque ele está ouvindo e reproduzindo. Então ele está reproduzindo. Já quando é o semiconsciente ou o inconsciente, o espírito está colocando na voz a emoção, o sentimento. Então você vai sentir se o espírito está nervoso, está com raiva, se não está, né? Porque ele está usando a corda vocal do médium. Beleza? A psicografia, médios que transmitem pela escrita as mensagens dos espíritos. É o que a gente tem na quarta-feira. É a faculdade mediúnica mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. A gente hoje, o nosso trabalho aqui, ele está sendo um centro espírita escola, vamos dizer assim, né? A própria espiritualidade. Nós estamos numa fase onde o centro nosso aqui está sendo usado como escola da espiritualidade para ensinar espíritos desencarnados a escrever, a usar um médium para a escrita. Então a gente tem 20, 30 manifestações aqui por quarta-feira. Aí nós temos a palavra dos mentores, temos mentores que nos passam uma palavra escrita também, mas assim, a grande maioria das comunicações são espíritos que estão aprendendo a psicografar, a usar o médium, né, a controlar a mão do médium. Todos eles falam que em breve eles vão poder escrever uma cartinha para os seus familiares, que eles estão praticando, treinando para isso. O mais simples, mais cômodo e, sobretudo, o mais completo meio de comunicação, porque é escrita, né? Então vai ficar registrado, não vai ter dupla interpretação depois, que você vai ler, vai compreender, vai ficar um registro, né, verbal. Vamos parar por aqui então, que já deu o horário. A gente para por aqui hoje e a gente continua na aula seguinte. Esse curso, por vezes, ele vai ter dependendo da interação que a gente tenha, e isso é muito bom, né, a gente interagir. Esse curso é para isso, viu, gente? Esse curso, basicamente, é para a gente interagir mesmo, para tirar dúvidas, para a gente ir mais seguro para a atividade mediúnica. Essa é a ideia do curso. Então, a gente para aqui, na aula que vem a gente começa e os assuntos eles vão se fundindo, eles vão se misturando. Então, não vai ter problema da gente parar em determinado ponto e recomeçar na aula seguinte, né? Beleza? Alguma dúvida que queiram tirar? Então, obrigado, até a próxima semana.